Cumprimento a todos na paz do Senhor. Estamos gratos ao nosso Deus por mais uma oportunidade nessa noite de podermos adorar o Senhor. Hoje, junto com a participação das crianças e toda a igreja, nessa noite eu convido você que está aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus, porque para nós é muita honra poder estar na casa do Senhor. Imagine quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar na casa do Senhor para louvar. E muitos estão em cima de uma cama por doença, outros estão em países que não podem ter este momento de se reunir. Então eu e você nessa noite temos motivo de sobra para adorar o Senhor. Neste momento eu quero convidar a igreja para estarmos louvando o Senhor com o hino número 208. E na oportunidade eu quero convidar o nosso irmão Gabriel para estar juntamente comigo louvando ao Senhor e toda a igreja. Louve ao Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. Mas Papai Senhor estava na mãe no ano de 208. Hoje quero te entregar a Jesus Cristo, o cansado e triste pecador.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu. Nossa vida está nas mãos daquele que vivo está. Neste momento eu quero convidar o presbítero Isaac, que vai estar fazendo a leitura da palavra. Logo após o nosso presbítero Gerson estará orando pela mesa. Só da igreja, com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no versículo 46, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9,
do versículo 46. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo os pensamentos do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si, e disse-lhes: qualquer que recebe esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Glória a Deus. Salve, irmão, da paz do Senhor. Vamos orar agradecendo pela palavra lida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado e por chegar aqui para te adorar. Muito obrigado por ter louvado o teu nome. Muito obrigado pela palavra linda, Senhor. Pai Santo, Deus de glória, Senhor, abençoe os grupos que irão te louvar. Recebe cada adoração, Senhor. Abençoe esse trabalho que é a capacitação das crianças, Deus. Usa cada criança nesta noite e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Revela nesta noite, cura nesta noite, batiza nesta noite, renova e salva, Senhor. Pai Santo, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós estaremos ouvindo os grupos, nós vamos estar ouvindo o grupo das crianças, logo após os jovens e na sequência o grupo das senhoras. A todos com a paz do Senhor.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Irmãs, como deve ser, muito lindo o seu olhar. Quando estou pensando se vontade de voar, 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 voar.
iniciar ouvindo a nossa irmã Maite e logo após o nosso irmão Kevin. De oração, toda hora de fazer, toda oração, era você, papai, mas não tem tanta vida, papai, toda vez que eu assim, menino cheio de poder, é dia gigante, na todo dia, dava o povo de Deus. Ele usa da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Maite ainda é uma criança que ainda vai completar 3 anos, mas já louva o Senhor. Desde o mês passado eu estava doente e ela não tinha que eu quero cantar. Só que eu achei que ela estava brincando. Quando foi no ensaio, eu falei, crianças, não vou falar que vou dar oportunidade, mas você que nunca teve uma oportunidade e queira ter, você vai falar. E quando terminou o ensaio, ela chegou para mim, tia Rita, não esqueça de mim hoje. E aí, na hora que eu vi ela ali, eu já cheguei. Eu falei, hoje você canta. E é assim que nosso Deus faz. Nós vamos ouvir o nosso irmão Kevin e logo após a nossa irmã Stephanie. Saúde a todos com a paz do Senhor. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou. Ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia.
na nossa irmã Esther e logo após o nosso irmão Samuel. Como é bom servir ao nosso Deus. É muito bom, que privilégio para mim e você nessa noite poder abrir a nossa boca e dizer que bom servir ao nosso Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. O escalão número 15. Ó, conselho andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas no céu ele desceu e seu sangue veio a salvar o tão
irmãs Heloísa e Maria Helena. Salve a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em 1 Samuel 1:17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Deus ouve as nossas orações, e Ele dá se Ele quiser, e Ele dá no momento certo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Heloísa e Maria Helena neste momento. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino de número 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas pular, seu amor a me quer revelar.
Neste momento, nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Ana Júlia. Ela vai estar louvando o Senhor. E enquanto ela louva, a igreja é convidada a contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom ver essas crianças louvando ao Senhor. Hoje na escola dominical eu conversava com eles e falava para eles que para eles é uma honra estar na casa do Senhor, porque quantas crianças queriam ter essa oportunidade. Eu falava com eles na escola dominical, agradeço a Deus, vamos ser gratos ao Senhor por ter uma sala de aula na escola dominical para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Eu sempre falei com eles hoje, nas orações de vocês, apresenta as outras crianças, porque muitas crianças nos dias de hoje estão aí já
já no mundo das drogas. Outras crianças estão em países que não podem se reunir para louvar o Senhor. E nós temos o privilégio de poder estar na casa do Senhor e adorar Ele com toda a sinceridade, com toda a alegria. Então, nessa noite, eu quero pedir você, pai, você, mãe, os avós e tios que estão aqui, não deixem de trazer seus filhos para a escola dominical. Nós estamos tendo uma lição abençoada. E eu sempre falo para essas crianças que eles são futuros, né? Daí sairão esposas de pastores, pastores daí, missionários. Então nós precisamos orar por este grupo, para que o Senhor a cada dia venha levantar essa geração, né? Sabemos que o inimigo investe muito na vida das crianças, na vida dos jovens, mas nós temos um Deus que tem velado por esta igreja e tem cuidado deste grupo. Neste momento eu quero agradecer a minha oportunidade e devolver aqui a direção do trabalho do presbítero Isaac, e a senhora agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Vou estar fazendo as apresentações dos amigos e irmãos que nos visitam nesta noite. Em seguida, a nossa irmã Jamile vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. Onde está a nossa amiga Gleiciane? Deus abençoe. Maxwell, Deus abençoe também. Larissa e Jefferson, Deus abençoe também os nossos irmãos. Deise, a nossa irmã Deise, onde é que está? Deus abençoe. Filhos do irmão Arnaldo, onde estão os filhos do irmão Arnaldo? Lá no fundo. Nosso irmão Rogério também, que nos visita, Deus abençoe. Também o nosso irmão Maxwell, esposo da nossa irmã Virgínia, aceitou Jesus. E também o nosso irmão Rogério, que vai congregar conosco. O que a igreja tem a dizer aos nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos para se pôr de pé. Vamos estar orando em nome de Jesus, apresentando a nossa irmã, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Se estiver por aí, pode se aproximando em nome de Jesus. Oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esta primeira parte, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter falado conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que venha de encontro a tua filha. Usa ela, meu Deus, nesta noite como de costume. Derrama do teu poder sobre a vida dela, meu Deus, e fala conosco, Pai, nesta noite, não que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria, mais uma vez estarmos na casa do Senhor, com o culto, com a participação das crianças. Para mim é uma honra fazer parte desse ministério, juntamente com a irmã Rita, né? Ministério infantil, onde Deus tem trabalhado grandemente, onde Deus tem operado na minha vida, através da vida dessas crianças. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, é uma responsabilidade muito grande, mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele é bom, e Ele nos dá uma direção. Aleluia, Jesus. Neste momento eu convido a igreja para abrir a Bíblia no livro de Mateus 11, e essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e confirmou ao longo dos louvores. Aleluia, Jesus. Mateus 11, versículo 27 a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção é esse versículo. Para mim é um versículo muito profundo, onde o Senhor Deus ele nos faz um convite aberto. Onde o Senhor Jesus ele faz um convite aberto. No início do ministério de Jesus, ele se escondia, ele não queria ser exposto. Mas chegou um dia que ele começou a falar abertamente. Ele começou a dizer às pessoas que ele era a salvação, que ele era a porta, que ele era o caminho para as pessoas poderem vir até ele. E esse convite de Jesus, ele não ficou só lá no passado. Esse convite de Jesus ultrapassou gerações. Aleluia, e esse convite me alcançou e te alcançou. Esse convite de Jesus, ele está de pé para todos aqueles que quiseram ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus, eu creio que o Senhor tem um propósito. Eu creio que o Senhor, aleluia, Jesus tem um plano, um chamado. E é através desse convite que tudo começa. Aleluia, é através desse convite que o Senhor ele abre o nosso coração e ele entra dentro do nosso coração. Aleluia, tantas vezes a gente está com problemas, com a mente cansada, mas o Senhor ele continua a cuidar de nós e nos chamando, nos chamando. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades, onde nós precisamos de apoio. O Senhor Jesus ele sabe e é lá que ele entra para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Desde o início da humanidade, quando Deus fez o homem, sempre foi um projeto de Deus viver junto com o homem, ter intimidade com o homem, passear no jardim com o homem, aleluia, compartilhar. Só que por uma infeliz decisão, o homem se afastou de Deus. O homem abriu mão daquilo que Deus tinha preparado e projetado. E nós sabemos que o Senhor Deus ele não desistiu. Ele continuou querendo falar, querendo se aproximar do homem, só que o homem de novo, sempre errando, sempre se distanciando, sempre se afastando de Deus. Só que o Senhor Jesus, ele não desistiu, ele continuou a chamar, ele continuou a fazer, até que chegou um dia que o Senhor Deus, ele entregou o próprio Filho dele, para uma humanidade perversa, que não merecia, por pessoas que não mereciam o favor de Deus, o Senhor ele enviou o único Filho dele. Aleluia, Jesus é um amor muito grande, meus irmãos. Quando a gente começa a meditar no amor de Deus, a gente se sente um nada. A gente se sente um ser humano que precisa cada vez mais do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor Deus, Ele fez todo esse plano. Ele traçou tudo por amor de mim e de você. E o Senhor Jesus, Ele chegou, Ele nos abraçou. Nós somos gentios, nós não merecíamos o favor de Deus. Mas o Senhor, Ele quis ultrapassar aquela barreira. Ele quis chegar diante de nós. Aleluia, Jesus, e nos oferecer a graça, nos oferecer a salvação. Aleluia, Deus, e eu sou muito grata a Deus por o Senhor ter me chamado, por o Senhor ter me escolhido. Eu sei que a igreja também é, mas ainda tem pessoas que não conhecem ao Senhor, ainda tem pessoas que ainda não têm uma intimidade com Jesus, e Ele quer ter essa intimidade com a gente. Ele quer entrar no íntimo, Ele quer conversar conosco, igual Ele conversava com Adão, aleluia, Jesus, lá no paraíso. Deus, Ele não muda, Deus, Ele é o mesmo, e assim como Ele fez lá no passado, meus irmãos, Deus é o mesmo. Aleluia, Jesus, Ele quer restaurar essa comunhão conosco, Ele quer restaurar, aleluia, Jesus, esse propósito que Ele tinha com o homem desde o início da humanidade. Aleluia, Deus. Eu me lembro quando o Senhor Jesus me chamou, eu ainda era uma criança. Eu ainda era uma criança na casa de Deus. Minha mãe e minha avó sempre me levavam para a casa de Deus. A princípio não entendia, só que o tempo foi passando e eu comecei a entender
aquilo foi quem me deu base, aquilo foi quem me ensinou. Tá aí, meus irmãos, a importância da gente instruir a criança. Aleluia, porque a gente acha que criança não aprende, criança não pega, mas criança pega sim. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente dedicar a criança desde cedo, a criança ela aprende, ela leva pro resto da vida. Eu lembro que quando eu comecei a entender as coisas de Deus, o Senhor firmou aquilo no meu coração. E nem na juventude, aleluia, eu me deixei levar. Eu sempre quis, aleluia, Deus, estar firme na presença do Senhor. Aleluia, Deus. E eu lembro, meus irmãos, daquele convite que o Senhor me fez. Aleluia, eu lembro como se fosse hoje. Glória a Deus. Desde então eu sempre senti o cuidado de Deus. O cuidado que Deus, ele não é um Deus mau, um Deus egoísta. Pelo contrário, ele cuida de nós. Ele cuida dos seus, ele cuida da sua igreja. Deus cuida de cada departamento. Deus cuida de todas as pessoas. Porque o plano dele foi perfeito. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não quer que ninguém se afaste. Aleluia, Deus. Só que essa decisão, ela não vem de Deus. Essa decisão, ela vem da gente. Cada coração aqui tem a oportunidade de tomar uma decisão. Aleluia. De ficar firme na presença de Deus ou não. E o Senhor, ele quer que nós ficamos firmes. Porque o que ele fez por nós foi algo muito difícil, algo muito doloroso e algo muito profundo, que ninguém poderia fazer. Durante a história nós vemos que existiam profetas, existiam pessoas, líderes, mas nenhum conseguiu cumprir o ministério de Jesus, porque só ele é quem trouxe salvação para as nossas almas. Aleluia, somente o Senhor, ele fez um convite de vir até mim. Ele fez um convite, somente ele, aleluia, pode nos dar a salvação e cumprir com o que está escrito aqui na Bíblia quando ele nos convida. Aleluia, Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe as nossas intenções, ele sabe como nós somos pecadores e falhos, mas mesmo assim ele continua nos amando, mesmo assim ele continua, aleluia, Jesus, se preocupando com a gente, se preocupando se a gente está bem, se a gente está mal, se preocupando se a gente está orando, se a gente não está orando. O Senhor, ele quer ter uma intimidade, uma comunhão. Aleluia. E essa comunhão é com os filhos e também com as criaturas. Porque nós só passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que a gente aceita Jesus. Aleluia, Deus. E aceita a palavra de Deus nas nossas vidas. A partir desse momento é que nós passamos a ser filhos de Deus. Antes disso, somos apenas uma criatura, esperando a redenção do nosso Pai. Nessa noite, o Senhor Deus nos trouxe aqui com o propósito de adorar, com o propósito de entrar nos nossos corações, de refazer alianças, com o propósito, aleluia, Jesus, de entrar também no coração de crianças, porque eu creio que o Senhor Deus, ele tem também, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus, ele tem também interesse em ter comunhão com as crianças. Aleluia, Jesus. Eu trabalho com criança e eu sei que o Senhor Jesus, ele tem feito coisas extraordinárias. E quando a gente se coloca diante de Deus, ele faz por nós. Aleluia, ele faz coisas lindas na vida das crianças, na vida dos pais. Só basta a gente querer, aleluia, Jesus, e abrir o nosso coração. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele tem um plano, ele tem um projeto na vida de cada um. Tantas vezes nós temos livramentos de Deus, tantas vezes nós temos, aleluia, Jesus, manifestações do Senhor para com a nossa vida, cuidando de causas impossíveis. Todo mundo aqui tem uma coisa que o Senhor tocou e que era impossível para o homem. Isso é um sinal de Deus querendo operar nas nossas vidas. Isso é um sinal de Deus dizendo que nos ama.
Deus. Aleluia, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora. Aleluia, mais vale um dia nos átrios do Senhor do que muito tempo fora da presença de Deus. Aleluia, Jesus. E só quem sabe é quem já teve um encontro verdadeiro com Cristo. Aleluia, quem já teve um encontro verdadeiro. Aqui no versículo, Jesus chama as pessoas que estão cansadas. Ele fala assim: vinde a mim vocês que estão cansados. Se você está cansado, se você está precisando de paz, o Senhor Jesus, Ele te chama. Ele te chama porque Ele quer te dar paz. Ele quer te dar alívio. Aleluia, Jesus. Os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu ainda não tinha ciência da palavra, eu lembro que eu tinha um sentimento ruim dentro de mim. Só o Senhor Jesus foi capaz de tirar e colocar coisas novas. Quando eu era criança, eu tinha muitas dúvidas, mas o Senhor Jesus, Ele sanou todas as minhas dúvidas, e Ele colocou o Espírito Santo dele para me direcionar desde o momento que eu aceitei. Aleluia, Deus. E Ele nos chama, Ele nos convida a gente entregar nas mãos dele o nosso fardo. Glória a Deus, aleluia. E tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Quando nós tomamos essa decisão de deixar o Senhor Jesus nos descansar, aleluia, nós tomamos o jugo dele, meus irmãos. E nós passamos a ter paz de espírito, a dormir bem, sabendo que Ele vai fazer por nós aquilo que é impossível aos nossos olhos. O Senhor Jesus, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de nos ajudar. Aleluia. Glória a Deus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Após entregar a Cristo, é necessário aprender dele. É necessário vir à casa do Senhor. Não adianta aceitar Jesus e ficar dentro de casa. Não adianta. A gente precisa conhecer o Senhor. A gente precisa ter um tempo dedicado a conhecer o Senhor. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente começa a andar com Cristo, a gente também começa a se parecer com Cristo. Aleluia, nas nossas ações, nas nossas decisões, no modo de falar, no modo de pensar. É necessário a gente abrir mão da gente mesmo e querer ser mais parecido com Jesus todos os dias. Glória a Deus. E encontrareis descanso para as vossas almas. E esse convite, ele não é só por essa noite. Esse convite, ele perpassa para a eternidade. Glória a Deus. Inicia aqui hoje e perpassa para a eternidade. É na eternidade onde nós receberemos as verdadeiras recompensas do Senhor. É na eternidade que passaremos juntos com Deus. Aleluia, Jesus. O fim dos nossos dias é eternamente. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena. Vale a pena a gente ter um compromisso com Jesus. Vale a pena a gente ser sincero na presença de Deus. Vale a pena a gente todos os dias orar e falar assim: Jesus, o Senhor está me chamando. Jesus, deixa eu abrir aqui a porta do meu coração. Entra aqui, Senhor, vamos conversar. Vale a pena, irmãos. E não é só criança, não. Adolescente, jovens, senhoras, senhores, todo mundo. Esse convite de Jesus, ele foi aberto ao público. Esse convite de Jesus, ele não foi só para os discípulos, ele foi para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Aleluia. Então você que ainda não conhece, você ainda que não é crente, o Senhor Jesus, ele tem um convite para você. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, ele quer que você aprenda mais dele. Assim como um dia eu conheci, assim como um dia a igreja também conheceu ao Senhor. Aleluia, ele faz esse convite. Glória a Deus.
intimidade, nós precisamos saber quem é Deus. Jesus falou que muitas pessoas iam falar Senhor, Senhor, mas nem todos iam entrar. E muitas pessoas ele ia dizer que não conhecia. Então a gente tem essa responsabilidade de se achegar a Deus e ter intimidade com Deus. Muitas coisas nos distraem, muitas coisas nos deixam fora. Nós estamos vivendo um tempo de tecnologia que não é fácil. Se antigamente já era difícil buscar, hoje em dia é muito mais, porque temos muita distração, temos muitas coisas que nos deixam presos. Mas o Senhor ele continua falando para a igreja, para acordar, para despertar, para deixar de lado esse tanto de distração. Aleluia, e voltar os olhos para o reino. Glória a Deus, e voltar os olhos para Jesus, porque é somente Jesus quem tem o poder de nos dar a vida eterna. Aleluia. Tudo que o homem constrói aqui nessa terra vai ficar aqui. Tudo. Por mais que a gente trabalhe, quer, necessita, mas tudo vai ficar aqui. A gente não lembra, mas o nosso foco tem que ser o céu. Abrir mão de algumas coisas não vai nos matar. O que vai nos matar, aleluia, Jesus, vai ficar distante da presença de Deus e perder a salvação. Glória a Deus. Tenho olhado para dentro de mim esses dias e feito essa reflexão. Eu preciso olhar mais para o meu Pai, eu preciso olhar mais para Deus. Aleluia. E nessa noite eu deixo esse convite de Jesus para as crianças, eu deixo esse convite de Jesus para as senhoras, para os senhores, para os jovens, e eu deixo esse convite de Jesus também para os nossos amigos visitantes. Que o Senhor Jesus, ele quer ter uma intimidade, ele quer ter algo com a gente nessa noite. Aleluia. Jesus, ele não aceita nos perder para o mundo. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Convido o irmão Domingos para poder orar, fazer uma pergunta. Cumprimentei com o Senhor. Graças a Deus, eu estou feliz. Tudo que Deus falou esta noite agora. Recebi um amigo que ouviu esta palavra, veio pegar com a vida presente. Você que está cansado comigo, que tem batido muita forte, procurando alegria, procurando resposta, procurando uma solução, hoje você entrou na porta certa e na casa de Deus. Seu Espírito Santo falou ao teu coração: venha entregar a vida para Jesus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Venha, Deus te convida. Ele convidou todos: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos liberarei. Ele está convidando todos. O convite é para todas as pessoas. Louvado seja ao nome do nosso Deus. Nós sabemos que aqui tudo passa, como a irmã falou. Ninguém leva nada deste mundo, a não ser somente a glória. O Jesus quer te salvar. Jesus quer te perdoar os teus pecados. Jesus quer escrever o teu nome no céu, no livro da vida. Jesus quer fazer você se dele pela palavra. Venha nesta noite, venha receber Jesus como o Senhor Salvador da tua alma. Mas que o silêncio nos fala que não tem, e que Deus possa te dar outra oportunidade. Irmãos, o pastor pede para avisar que no sábado terá a cruzada lá no povoado de Medellín, e o ônibus sai daqui às 6 horas da tarde, já avisando antecipado em nome de Jesus. Glória a Deus. Também agradeço a igreja que orou por mim. Estive no hospital um dia, cheguei a desmaiar, o açúcar baixou demais, mas no seu tempo o Senhor me levasse e a igreja estava orando por mim. Mas se Jesus tivesse me levado, estava mais comigo. Vamos embora. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa graça, por essa oportunidade que Deus nos dá na tua casa. Pai, nos prepara
Deus, para a vida do teu filho, porque nós não sabemos, meu Deus, a hora em que Jesus vem. Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma os pastores, toma os missionários, missionárias, meu Deus, guarda os jovens, a mocidade, guarda as crianças, o Senhor e a Senhora, meu Deus, continua guardando e agora nas tuas mãos, porque ele agora te pertence, Senhor. Vem abrir o entendimento deste povo, para entender a palavra e aceitar Jesus como Salvador da alma dele. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos ir na vida para nós. A paz do Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com essa amada igreja, não só agora, mas sempre. Todos digam amém.